Então agora a gente vai entrar dentro aí da seara espírita, né, da seara do espiritismo, entre aspas, né, como a gente falou lá naquele episódio sobre o espiritismo, do espiritismo kardecista. Eu vou falar sobre 2 livros espíritas. Assim, é lógico, existe todo aqueles livros básicos, né, que são basilares da doutrina espírita. Mas esses livros, todo mundo vai falar sobre eles, todo mundo vai recomendá-los, são os livros que formam e codificam, né, a doutrina espírita, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênese, Entre o Céu e o Inferno e o Livro dos Médiuns. Então são 5 livros que formam, né, a codificação espírita. Então eu não vou falar sobre eles, vocês têm eles aí à disposição. Eu vou falar sobre 2 livros muito específicos, por motivos muito específicos. A gente estava falando ali da doutora Helen Wambach, no Recordando Vidas Passadas. Então eu vou sugerir o Missionários da Luz, pelo espírito André Luiz, através de Chico Xavier. Os livros do André Luiz, eles são livros assim, muito peculiares. Por quê? Na época que eles começaram a ser escritos, né, a partir dos anos 30, a linguagem utilizada era uma linguagem compreensível à época. Só que hoje em dia, assim, eu recebo o relato de muitas pessoas que falam que têm dificuldade com a linguagem, principalmente do nosso lar, né, pelo tipo do vocabulário utilizado por ele, né? Chama médico de facultativo e tem uma série de construções que são construções muito rebuscadas hoje, formas de dizer que a gente não utiliza hoje, mas que eram utilizadas na época. Mas apesar disso, são livros que trazem uma série de informações através do formato de romance. Então, nesse livro, o André Luiz fala sobre o processo da reencarnação. E ele explica em detalhes como, pela ótica espírita, se dá aí o processo da reconstrução, da programação, o planejamento, a reconstrução do novo perispírito, a projeção, né, daquelas primeiras formas que vão gerar as células materiais, até o próprio processo reencarnatório, e tudo isso através de relatos, através de histórias que, de acordo com o que parece, pelo menos, são histórias que ele teria, né, testemunhado durante aí o período que no jargão espírita se chama de erraticidade, né, o período em que ele está, né, desencarnado e aí se preparando talvez, né, para uma reencarnação, não se sabe. Então, Missionários da Luz. Como eu também recebo muitas perguntas, seja pelo Facebook, às vezes até pelo meu Facebook pessoal, sobre projeção astral, eu vou sugerir este livro, que é um livro chamado No Mundo Maior, também do mesmo espírito, o espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, na mesma estrutura, só que falando somente sobre a interação entre encarnados projetados e os desencarnados através aí do processo de desdobramento. Então fica aí esta sugestão do Mundo Maior com André Luiz e o Chico Cândido Xavier. Vamos entrar agora em um novo grupo de livros. Agora a gente vai falar um pouco sobre os livros sobre Umbanda. E os livros sobre Umbanda tem uma questão assim, que também é bem especial. Porque existem várias visões dentro da Umbanda sobre um mesmo assunto. Então eu vou recomendar alguns livros e vou explicar um pouquinho brevemente aí a diferença entre cada um deles. Então, já que essa divergência sobre as óticas dentro da Umbanda acerca de um determinado tema, eu vou tentar fazer um apanhado histórico ou cronológico quando eu for fazer então essas sugestões de livros sobre Umbanda. Então eu vou começar aí com o mais antigo deles, que é um dos pilares do conhecimento da Umbanda, quando a Umbanda ela começa a querer ser codificada, né? Quando começam então os primeiros pais de santos a tentarem dar um direcionamento doutrinário dentro da Umbanda, ou do que eram os fundamentos da Umbanda. Então o primeiro que eu vou sugerir vai aparecer aí na tela, porque eu não tenho mais a versão física dele. Ele é de um escritor chamado, que era um pai de santo, chamado W.W. da Mata e Silva, né? O Woodrow Wilson da Mata
e Silva, chamado Umbanda Esotérica, Mistérios e Práticas na Lei da Umbanda. Então, o W.W. Mata e Silva, como acaba sendo chamado aí no dia a dia, ele também tinha um mestre, um guia espiritual chamado Mestre Iapacani, que aí era quem provavelmente direcionou, né, o Mata e Silva nas suas pesquisas e naquilo que ele escreveu aí na sua codificação. Esse é um livro bem complicadinho de ler, também que é um livro antigo, então ele traz assim, alguns fundamentos que ele explica assim, bem en passant, sem entrar na questão dos mistérios, né, daquilo que só é passado oralmente, mas é um livro que vale super a pena ler, até que sim, que seja para compreender como que a Umbanda funcionava, né, lá um pouquinho depois dos seus primórdios, né, ele fala dos seus primórdios, mas não, isso aí já um pouquinho aí depois dos seus primórdios. O segundo livro que vai aparecer na tela para vocês é o livro de um pai de santo chamado Rivas Neto, através aí de um guia espiritual que você sentiu um pouquinho de dificuldade de ler o nome, Yamunicida Arrapiaga, que é chamado de Umbanda, a protossíntese cósmica, epistemologia, ética e método da escola de síntese, né? Que ele chama essa sua escola de síntese cósmica, que ele tenta dar um novo direcionamento, um direcionamento totalmente esotérico da Umbanda. Então, quando se fala em Umbanda esotérica, está se falando desta obra específica do Rivas Neto. Então, ele vai buscar uma série de questões, principalmente aí no hinduísmo e na teosofia, para dar uma explicação que já se encontrava na Umbanda, principalmente a partir do que foi definido aí pelo Mata e Silva, né? O Mata e Silva, inclusive, ele faz o prefácio, né, desse livro Umbanda, a protossíntese cósmica. É um livro que você encontra à venda com certa dificuldade, e é um livro assim, muito grande, muito espesso e muito bem diagramado, né? O livro tem uma encadernação muito bonita, então assim, vale até a pena tê-lo, né? Não só a versão digital você encontra por aí, obviamente, na internet, mas é sempre bom ter aí o livro físico. O meu, infelizmente, se foi uma dessas aí de empréstimo, né? Mas vai aparecer aí a capa para vocês, já está aparecendo aí a capa para vocês aí, né, na tela. Então, dando continuidade aí aos livros de Umbanda, eu vou agora sugerir que o próximo, na verdade aqui eu vou pular um primeiro, para depois falar dele, são os livros do pai Rubens Saraceni. Então eu vou recomendar dois livros, e assim, não são livros que são simples de ler, a partir só, apesar assim, ele ser fininho e tal, são livros extremamente densos, como esse, As Sete Linhas de Umbanda, A Religião dos Mistérios. Vou dar uma folhadinha aqui para vocês verem. Ele faz assim uns diagramas, vamos ver se eu encontro um diagrama, são diagramas até assim, no início assim, são bem complicadinhos. Então, por que são complicados, né? Porque ele faz uma aproximação extremamente minuciosa, extremamente profunda dos orixás e das linhas, né? Das linhas de Umbanda a partir dos orixás. Então ele vai falar de orixás ancestral, de Ajuntor, orixá de frente, sobre as sete linhas, né? De Oxalá, a Iemanjá, o Baluaê, e das setas, dos planos, né? Plano cristalino, etéreo, ligado também ao plano mineral, plano vegetal, aos quatro elementos da natureza, né? Fogo, ar, terra, água. Então é um livro extremamente abrangente. Ele faz aqui, ó, por exemplo, os orixás auxiliares e regentes de subníveis. Ele faz, olha, os cruzamentos, né, deles. É extremamente interessante, muito profundo. E ainda dentro dessa literatura do pai Rubens Saraceni, a gente tem a Gênese Divina de Umbanda Sagrada, o livro dos tronos de Deus, a ciência divina revelada. E é um livro especificamente sobre cosmogonia, ou seja, como o mundo foi criado a partir aí da ótica da Umbanda. Então a gente tem aí a Gênese, né, ou Bereshit, como se diz em hebraico, né, dentro da Torá, que é a Bereshit do princípio, né, o Bereshit Hu Bara Adonai,
né? E no início Deus criou que é a visão judaica do surgimento do mundo. Depois nós vamos ter em João, né, uma outra visão, a visão cristã, ente arche logos, né, no princípio era o verbo. No Espiritismo a gente tem aí a Gênese, que explica dentro lá dos conceitos positivistas herdados lá do período de Allan Kardec, né, de Hippolyte Léon Denis Arrivel, a visão de mundo, de como surgiu o mundo, né? Então a gente tem uma visão adequada àquele período, e a Umbanda, né, através do meu pai Rubens Saraceni, gera essa visão cosmogônica chamada Gênese Divina de Umbanda Sagrada. Então eu super recomendo. Também, apesar de serem livros, esses dois livros do pai Rubens Saraceni são livros bem difíceis de ler. Talvez aí o do Marta Silva e o do Rivas Neto acabem sendo assim, livros mais fáceis de digerir numa primeira leitura, num primeiro contato, para quem não está acostumado aí ainda a leitura sobre Umbanda e principalmente sobre essas imbricações, né, que se faz entre Umbanda e esoterismo. Então, já que a gente está falando aí, esoterismo não é muito, antes de falar de esoterismo, tem aquele livro que eu tirei aqui da pilha antes, que eu ia falar antes dele, que é o livro do pai Alexandre Comino, sacerdote Alexandre Comino, História da Umbanda, uma religião brasileira. Uma coisa interessante a se falar, né? A gente tem lá aqui no nosso episódio sobre a Umbanda e tal, e esse é um livro bem abrangente. Esse livro é um livro que a gente recomenda também para aqueles que se interessem em saber mais sobre a história da religião umbandista. Apesar, assim, eu tenho que deixar registrado, claro, né? O Alexandre Comino, ele é um sacerdote de Umbanda, ele não é um historiador. Então, novamente, essa questão não é, ou esse fato não é um fato derrogatório, né, não é um fato que vá prejudicar o livro, né, mas sempre manter aí bem claro que esse não é um livro científico, não é um livro acadêmico, é um livro sobre um líder religioso desta religião, Umbanda, falando sobre a história dela. Então, não esperem encontrar, né, os rigores acadêmicos aí de estudo de fontes, enfim, de estudos de trajetória, de memória e etc. Porque não vai ter. Então vai ter, na verdade, a narrativa de um sacerdote da Umbanda falando sobre a história da sua religião. Mas é um livro que vale super a pena ler quem está interessado a ampliar a sua visão sobre como surgiu essa religião, que é realmente uma religião genuinamente brasileira. Saindo então desse viés umbandista, a gente vai entrar agora na área que foi daquele nosso terceiro vídeo da série As Religiões, que é o espiritualismo. Então, pessoal, essa série temática aí sobre livros, ela ainda não acabou, como eu expliquei no vídeo de ontem. Como ficou muito longo, eu resolvi cortar em 3 vídeos menores. Então no primeiro vocês assistiram a apresentação, né, do episódio e os livros científicos e os quase científicos. No de hoje, sobre os livros espíritas e os livros umbandistas, e no vídeo que vai sair amanhã nós falaremos sobre os livros espiritualistas, entre outros. Então continue ligadinho no canal, que amanhã tem muito mais. Não se esqueçam de curtir nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com os amigos, porque isso ajuda a divulgar o nosso trabalho, ok? Grande abraço e até amanhã.